trabalhos, estando presente aqui as vereadoras Maria José, Regina Cioff, e os vereadores Valdir Sementilli, Tiago Cavelanha, vereador Antônio Carlos, vereador Joaneiras, vereador Joaquim Alves, vereador Luiz Carlos, vereador Zé Maria. Eu queria pedir a esses vereadores que recebessem para compor a nossa mesa o secretário municipal da Fazenda, Nestor Carlos Seabra Moura, e a diretora do Departamento de Orçamento e Programação, Camila Oliveira Davi. Só isso. Quero registrar as presenças do secretário municipal de Planejamento, Edalmo Porto Rangel, do secretário municipal de Turismo e Cultura, Geraldo Rômulo Vilela Filho, da secretária municipal de Educação, Maria Cláudia Preza Machado, do secretário municipal de Controle Interno, Vanderlei Elias Colhado, da secretária municipal de Saúde, Fátima Livorato, do secretário municipal de Serviços Públicos, José Muniz Alves, da coordenadora do PROCON, Rita de Cássia Raimundo, do presidente do grupo DME, João Deon Pereira, e também registrar a presença aqui, para nossa satisfação, do ex-vereador Sebastião Nogueira, na medida em que obrigado, Sebastião, que o nosso pessoal foi identificando aqui, nós vamos registrando. Essas audiências públicas podem ter duração de até 4 horas e tem como objetivo dar oportunidade à comunidade para que se manifeste sobre assuntos de interesse geral e também abrir perspectiva de participação popular no processo legislativo. Essa audiência visa discutir o processo legislativo 161/2014, encaminhado pela mensagem 68 de 2014, que contém o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa do município de Poços de Caldas para o exercício de 2015, além do projeto de resolução 10/2014, que referenda a despesa da Câmara Municipal de Poços para o orçamento de 2015. Quem não se inscreveu, mas deseja apresentar propostas ou perguntas durante essa audiência, poderá se manifestar. Esses trabalhos estão sendo transmitidos pela internet através do site da Câmara, www.pocosdecaldas.mg.leg.br. Sugestões ou perguntas também podem ser enviadas pelo Facebook. Para iniciar os nossos trabalhos, eu quero passar a palavra aqui para o nosso secretário municipal da Fazenda, Nestor Carlos Seabra Moura. Eu gostaria de saudar inicialmente o presidente da Câmara, vereador Paulo Tadeu, todos os demais vereadores e vereadoras presentes, aos colegas que se encontram nessa audiência e todos os demais presentes. O objetivo principal da audiência é apresentar a proposta orçamentária anual do município para 2015, procurando detalhar todas as fontes de receitas, de onde virá o dinheiro e para onde esse dinheiro será destinado com relação à administração direta, são as secretarias, e a administração indireta, todos os órgãos da administração indireta. Inicialmente, nós gostaríamos de fazer breves considerações sobre os parâmetros que a Secretaria da Fazenda utilizou para projetar fazer a estimativa da receita do município para 2015. Basicamente, foram utilizados como parâmetros uma projeção de crescimento do PIB de 2,5% para o próximo ano, uma atualização monetária de valores
da proposta, pelo índice oficial de inflação, que é o IPCA, levantado pelo IBGE, de 6,09%, o índice de participação do município no ICMS, que consta aí em razão de ser a principal fonte de receita do município. Então, a participação estimada que a Secretaria da Fazenda está projetando para o próximo ano é que o índice de participação do município seja de 0,85556. O PIB do Estado, nós estamos projetando um pouco mais do que em relação ao PIB nacional, cerca de 3,1%. Além disso, nós também inferimos na projeção, na estimativa das receitas, a eficiência da arrecadação da Prefeitura, a melhoria de gestão. Estamos estimando esse crescimento em 2%. Mais a eficiência na gestão da arrecadação dos tributos de competência do Estado e da União, de cerca de 1,5%. E o aumento no índice de participação do município, a gente está estimando em 1% em relação ao índice atual. Os valores do orçamento do município, né, para a administração direta e indireta, lá nas duas últimas barras 2015, a azul indica o orçamento total do município, ou seja, o orçamento consolidado da administração direta e indireta. Vocês podem observar, comparando com relação a 2014, a barra azul, que o orçamento consolidado da Prefeitura teve uma leve redução de quase 4%. Né? Esse ano é de 595,6 milhões e a nossa estimativa é que caia para 573,2 milhões. A razão principal dessa queda, ela é explicada basicamente em função do ingresso que se previa para esse ano, de 72 milhões, do PAC, que acabou, infelizmente, não ocorrendo. E essa projeção, como mais adiante vai ser mostrada, ela foi revista para baixo. Na barra laranja, os 489,8 milhões de 2015 é a previsão do orçamento para a administração direta, ou seja, as secretarias que fazem parte da estrutura administrativa da Prefeitura. E a diferença entre os dois, que deve dar algo em torno de 68 milhões, é o orçamento da administração indireta, que mais adiante a gente vai ver o detalhamento no próximo slide. Esse próximo slide, ele já, como adiantei, ele detalha o orçamento da Prefeitura para o próximo ano, 2015, em comparação com o orçado atual, quer dizer, aprovado aqui pela Câmara em dezembro de 2013. Né? Vocês podem observar que, no caso da Câmara Municipal, para o próximo ano está previsto esses 15.337.000 contra os 14.616.000 previstos para esse ano. Um crescimento pouco significativo de R$700 mil, o que dá, em termos percentuais, algo em torno de 5%. No caso da Prefeitura, a redução é maior, de 519,2 milhões, 2014, cai para 489,8 milhões, uma queda de 29,3 milhões, em termos percentuais, 5,6%. No caso da administração indireta, no caso da autarquia municipal de ensino, foi mantido o mesmo valor do orçamento de 2014,
No caso do DEMAI, houve um aumento de 5,2 milhões, de 45,7 milhões esse ano, aumenta para 51 milhões para o próximo ano, em termos percentuais 11,5%. No caso do IASME, um leve aumento de R$600 mil, de 12,4 milhões pula para 13 milhões, aumento em termos percentuais de 5%. No caso do Jardim Botânico, um leve aumento de R$300 mil, de 1,7 milhões em 2014 pula para 2 milhões para o próximo ano. Em suma, como comentamos no slide anterior, de 595,6 milhões, que é o orçamento consolidado do município para esse ano, cai para 573,2 milhões, o que implica numa redução de 22,4 milhões de reais, representando os 3,8% que já comentamos anteriormente. Esse quadro ele detalha os grandes agregados da receita. Aí é consolidado, ou seja, aí está consolidada a administração direta e indireta, né? Então, vocês podem observar, por exemplo, que a gente está estimando aí na segunda coluna, na segunda linha, desculpe, receita tributária, que é a receita arrecadatória de competência do município, que é o IPTU, ISS, taxas, né? A gente está estimando uma pequena redução, de 104,5 milhões para 103,5, pouco mais de R$1 milhão na comparação 2015 com relação a 2014, né? O que chama mais atenção no quadro, como vocês podem observar, é a redução muito expressiva com relação a receitas de capital, que cai de 78,4 milhões previstas para esse ano, que não vai acontecer, e a prevista para o próximo ano de quase 14,3 milhões, né? A dedução da receita, que é a retenção do Fundeb, no Fundo Estadual, está prevista em quase 35,8 milhões para 2015, o que resulta, então, numa estimativa do orçamento para o município consolidado dos 573,2 milhões de reais. A previsão para os próximos anos foram obtidas do quadro da Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? E são, como pode observar, a receita total líquida, né, que é o dinheiro que de fato entra no caixa da prefeitura, tem um leve crescimento de 3,3% em 2016, em comparação a 2015 e 2017, em relação a 2015, 9,5%. Esse próximo quadro, ele mostra como serão arrecadados os 507 milhões da administração direta. Não estranhe, nós dissemos lá atrás que o orçamento é de 489,8, né, milhões. A diferença entre 507 e 489 são os repasses financeiros, tá? Para a Câmara, para a Fundação Jardim Botânico e para a autarquia municipal. Essa é a composição desses 507 milhões que serão utilizados, destinados para o programa de trabalho da administração direta e os repasses financeiros, no caso da Câmara, imposição constitucional,
e os repasses financeiros que são feitos para os órgãos da administração indireta. Vocês podem observar que a principal fonte de receita prevista para o próximo ano não é uma receita própria, é uma receita vinculada, que é a transferência fundo a fundo, né, do Ministério da Saúde para o Fundo Municipal. É a mais expressiva fonte de receita que está sendo prevista para o próximo ano, de 88,6 milhões de reais. Vai representar 17,5% de toda a arrecadação da Prefeitura e é um recurso que só pode ser utilizado pela área da saúde. Em seguida, a segunda maior fonte vai ser o ICMS. Está previsto 80,8 milhões de reais de receita com o ICMS, representando quase 16%. A terceira maior fonte é o Fundo de Participação do Município, com 70,7 milhões, que é a previsão de ingresso, representando quase 14%. A quarta fonte também é um recurso vinculado à educação, que é o Fundeb, com a previsão de 63,4 milhões, representando 12,5%. Então, com relação às demais principais fontes, estão aí dispostas no gráfico. Outras receitas, o que está incluído aí, consolidado em outras receitas? Esses 93,7 milhões que consta aí do gráfico, que representa 18,5%. Aí tem receitas de capital, pouco mais de 14 milhões. Receitas diversas, que é uma estimativa de repasses do DME para a Prefeitura. Tem aí taxas, principalmente taxas de coleta a taxa de coleta de lixo. Tem o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, receita patrimonial. São as principais fontes que estão incluídas em outras receitas aí, que eu gostaria de destacar. O próximo quadro mostra a despesa da Prefeitura de forma consolidada por categoria econômica, né? Então, na primeira linha, a gente tem as despesas correntes, ou despesas de custeio, ou também chamadas de despesas de manutenção. Estão previstas para o próximo ano, para 2015, em pouco mais de 504 milhões de reais, 504,3 milhões de reais. A principal despesa da Prefeitura é a despesa com a folha. Como vocês podem observar, pessoal em cargos sociais, para 2015 está previsto 242 e quase 0,5 milhões de reais, representando lá na frente, isso vai ser mostrado com mais detalhes, pouco mais de 43% da receita corrente líquida da Prefeitura para o próximo ano, se eu não me engano, em torno de 557 milhões, né? Outro destaque aí no quadro 2015, que é a segunda maior despesa da Prefeitura, são os dispêndios com os contratos terceirizados, né? Pessoa física e jurídica. Está estimado em quase 195 milhões, um aumento de pouco mais de 33% com relação a 2014, né? Enfim, despesa de capital, né? Está estimado algo em torno de 67, quase 67,9 milhões de reais. Depois a gente vai ver esse detalhamento mais na frente, né? E o total de 573,2. Reserva de contingência pode até ter algum estranhamento, que houve esse aumento de 1 para 5,2 milhões em 2016, 5,6 milhões em 2017. Isso
são dados que foram retirados da própria lei de diretrizes. Há uma tendência do Executivo solicitar autorização para aumento do percentual que hoje é praticado para a reserva de contingência, tendo em vista alguma previsão com relação ao aumento de contingências da Prefeitura. Mas isso tudo é previsão. Com relação à distribuição do orçamento da administração direta, que esse próximo quadro está mostrando, vocês podem observar que na comparação 2014-2015, algumas secretarias tiveram redução e outras tiveram um leve aumento, né? Importante destacar aí educação, por exemplo, que pode ocorrer algum estranhamento, que ocorreu uma pequena redução de 3,8 milhões. Aí é uma questão da base de cálculo, né? Se houve uma redução na base de cálculo, que se apura os 25% da educação no orçamento, caiu de 595 para 573, então cai a base. Tá? Mas aqui está os 25% justos. A Prefeitura geralmente aplica um pouco mais, como na frente outros slides mostrarão. Né? É importante mostrar também que na saúde, a Secretaria da Saúde teve um aumento significativo, de 148,5 milhões que está previsto para esse ano, pula para 161,8 milhões para o próximo ano, um incremento de 13,3 milhões, em termos percentuais, um crescimento de 9%. A Secretaria de Obras, por razões óbvias, essa redução é plenamente explicada com relação à questão do PAC, né? Essa redução é explicada em função de que nos 108,6 milhões para 2014 está incluído a previsão de ingresso do PAC de 72 milhões, fato que a drástica redução que ocorreu na previsão para 2015, né? Reduziu para 14 milhões mais ou menos. Então, em suma, a administração direta para esse ano, a previsão de gastos era de 519,7 milhões, cai para 489,8 milhões, que é a previsão do orçamento para a administração direta para o próximo ano, uma redução de quase 30%, em termos percentuais 5,8%. Devido à incompatibilidade, eu acho que de sistemas, parece que houve um problema de formatação desse gráfico aí, mas ele procurava mostrar como é que está distribuída as despesas da administração direta, os 489,8 milhões de reais, né? Alguns slides atrás, nós mostramos isso de forma um pouco mais detalhada. A principal despesa da Prefeitura é pessoal em cargos, mas aí da administração direta. O slide anterior mostrou o consolidado. Então, por exemplo, pessoal em cargos consolidado estava pouco mais de 242 milhões. A folha de pessoal em cargos da administração direta prevista para o próximo ano é de quase 210 milhões dos 242 milhões, que é a previsão da despesa com consolidado. Tá? Outros serviços são os contratos terceirizados, pessoas físicas e jurídicas, né? A previsão de despesa é de 165 milhões. Né? E os investimentos, depois a gente vai ver de forma mais detalhada, só da administração direta, está previsto em 44,3 milhões de reais.
Esse quadro mostra a previsão de despesas somente com obras. Aí não está incluído compra de material permanente, compra de imóveis. Aí é só obras. Tá? Aí está em ordem decrescente, do maior dispêndio de investimento com obras, que são as obras de pavimentação complementares, está previsto 6 milhões, e o investimento ele desce ao nível, tem mais um slide, até 10 mil reais. Então, aí está toda a relação da previsão que a proposta orçamentária traz, em termos de investimento exclusivamente com obras, que monta 51,6 milhões. Aí está consolidado, prefeitura e todos os demais órgãos da administração indireta, inclusive Câmara também está incluído nessa relação. Tá? Tá com destaque aí, construção, reforma e ampliação do prédio da Câmara Municipal, cuja previsão é de 2,2 milhões de reais. Tá? Investimento, a previsão com o investimento total da Prefeitura para o próximo ano é de pouco mais de 60 milhões de reais. Aí vai incluir material permanente, aquisição de imóveis, inversão financeira e etc. Só queria destacar que desse total de 51,6 milhões previstos para investir em obras no município para o próximo ano, representa quase 10% do orçamento, né? Pouco mais de 9%. Desse total, 51,6 milhões, 29 milhões, representando 56%, é de recursos próprios, ou recursos do Tesouro, né? E 22,6 milhões, representando 44%, são recursos vinculados, tá? De operações de créditos e transferências diversas. Esse gráfico ele demonstra uma evolução na aplicação na educação, no ensino. Desde 2010, passando pelo orçado, que é 2014, e o estimado pela proposta orçamentária para o próximo ano. Vocês podem observar, como já foi comentado lá atrás, essa pequena redução do orçado 2014 com relação ao estimado 2015, uma redução de 3,7%. Mas podem observar que o mínimo constitucional ele vai ser plenamente cumprido. Os 74 milhões ultrapassa em 1,5% o mínimo constitucional previsto pelo artigo 212 da Constituição, que é de 25%. A estimativa é que se aplique para o próximo ano 26,5%. A diferença entre 74 e 121,1 milhões, basicamente são os recursos do Fundeb, que é considerado a aplicação de 100% na saúde, QESE, dentre outras fontes que não entram nos 25%, no esforço da aplicação dos 25%, ou seja, os 74% basicamente de recursos do Tesouro, recursos próprios, excluídos Fundeb, QESE, dentre outras fontes. Aí é um quadro que procura apresentar, ao longo de 8 anos, como é que se deu a evolução dos valores retidos e recebidos pela Prefeitura aqui de Poços, do Fundeb, o que ela contribuiu para o Fundo Estadual, o que ela recebeu do Fundo Estadual. É importante ressaltar que desde 2008
a Prefeitura vem tendo ganhos crescentes, que é a relação entre o retido e o recebido, né? E a previsão para 2015 é que esse ganho atinja quase 27, está lá na penúltima linha, 27,7 milhões, basicamente, de ganho, com valores retidos de quase 35,8 milhões e recebidos quase 63,5 milhões. No balanço total, caso ocorra o que está orçado para esse ano e previsto para o próximo ano, a Prefeitura, nesse período, terá retido 144,1 milhões para o Fundo Estadual e recebido 295,5 milhões, um ganho de mais de 94 milhões. Ressalvando, caso ocorra o que está previsto para esse ano e para o próximo ano. Com relação à saúde, para o próximo ano, o incremento é mais significativo, né? Como já foi dito, de 148,5 milhões, que está previsto para esse ano, o aumento vai a 161,8 milhões. Só de aplicação de recursos próprios, dá 29,5%, quase o dobro do que determina a emenda constitucional 29. E os 161,8 milhões vai representar quase 33% de todas as despesas da Prefeitura, né? Que é a previsão de ser alocado na Secretaria de Saúde para o próximo ano. Aí, só para reforçar o que comentamos no slide anterior, o total aplicado na saúde com recursos próprios, 29,5%, né, que dá os 74%, e os 161,8% representando 33%. Tá? No caso da educação, os 74 milhões dá os 26,5%, e com os recursos de aplicação livre ou 100%, como é o caso do Fundeb, dentre outros, eleva de 74 para 121,1 milhões de reais. Esse penúltimo quadro, ele mostra a previsão de despesa com o pessoal, né? Então, como já foi dito, a despesa total com o pessoal, considerando a administração direta e indireta, está estimado gastos de 242,5 milhões de reais, que vai representar 43,5% da receita corrente líquida prevista para o próximo ano, que está lá no rodapé, que é de 557,5 milhões de reais. Então aí está consolidado a administração direta, indireta e poder legislativo, na primeira linha, despesa com pessoal total. Poder executivo, aí só administração direta e indireta. Dos 242,5 milhões, a previsão da despesa com pessoal da administração direta e indireta atinge quase 233,8 milhões de reais, representando quase 42% da receita corrente líquida prevista para o município, né? Aí, nas duas linhas seguintes, subsequentes ao Poder Executivo, tem os limites de alerta e máximo, que é previsto, determinado pela Lei de Responsabilidade, né?
Quando atinge 48,6, o Tribunal de Contas geralmente encaminha um ofício para as prefeituras, alertando que não é saudável ultrapassar esse limite, né? E o máximo é os 54%, que dá esse limite de 265,8 milhões. Então, a prefeitura, no caso do Poder Executivo, previsto quase 42% da receita corrente líquida, ainda tem uma margem para atingir o limite de alerta. E no caso do Poder Legislativo, essa margem está bem mais distante. Para o próximo ano, o Poder Legislativo prevê gastos com a folha de quase 8,7 milhões, representando apenas 1,6% da receita corrente líquida do município. Os 41,9 mais 1,6% dá os 43,5, que é a despesa prevista total com folha do município, Poder Executivo e Legislativo, para o próximo ano. E esse último quadro, ele mostra a evolução da dívida, né? Da dívida consolidada, que é a dívida bruta, né? E a dívida consolidada líquida. A diferença entre as duas é que a dívida consolidada líquida é a dívida consolidada bruta menos os ativos da prefeitura, principalmente o ativo financeiro, o dinheiro que a prefeitura tem depositado em bancos, né? Então, vocês podem observar que a previsão para esse ano, né, está na barra verde, 2014, a previsão é que a prefeitura feche o exercício de 2014 com uma dívida consolidada, quer dizer, uma dívida exigível por mais de 12 meses, de cerca de 62 milhões de reais, e uma dívida consolidada líquida de 28,7 milhões, está na barra azul, 2014, né? A diferença entre 62 milhões e 28,7 é a previsão de recursos financeiros que a prefeitura tenha disponível em 31 de dezembro de 2014. Para o próximo ano, é um dado da Lei de Diretrizes Orçamentárias, extraído da LDO, para o próximo ano. Essa previsão da dívida consolidada, a previsão é que haja um leve declínio, de 62, a previsão é que caia para 55,2, uma redução de quase 7 milhões de reais. E a dívida consolidada líquida, a previsão é que haja uma redução um pouco mais significativa, de cerca de 23 milhões, reduzindo de 28,7 milhões para 5,7. Tem uma resolução do Senado, a resolução 40, que determina o nível de endividamento de todos os entes públicos, né? No caso, Estado e estados e municípios. Estabelece que para os municípios o limite de endividamento em valores absolutos, ele pode atingir até 120% da receita corrente líquida, né? Como a receita corrente líquida do município está prevista em 557 milhões para o próximo ano, 120%, né, desse valor daria algo em torno de 669 milhões de reais. Para o próximo ano, a previsão é que a dívida consolidada líquida, como está demonstrando aí o gráfico, para 2015, a barra azul é de 5,7 milhões. 669 milhões, que seria, em tese, o limite de endividamento do município para o próximo ano, menos o que ele poderá ter como dívida consolidada em 31 de dezembro de 2015, daria 663,3 milhões.
Quer dizer, em tese, o município tem uma margem de endividamento ainda bastante significativa, né? Não significa dizer que ele possa vir a ter capacidade para pagar tudo isso, em razão dos compromissos que a prefeitura tem de dotar o município de prestação de serviços básicos e também de investimentos que são necessários no município, em todas as regiões da cidade. Basicamente, essas eram as considerações que eu gostaria de ter feito. Muito obrigado, estou à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigado, Nestor. Eu queria registrar aqui também a presença do Aldo Fultz Hanser, secretário municipal de Projetos e Obras Públicas, do Luiz Carlos Lima, secretário municipal de Defesa Social, da Rosa Fleming, representando aqui a Secretaria de Promoção Social, e o Alexandre Lino Pereira, que é diretor do Departamento de Contabilidade e Controle Financeiro. Pela nossa disposição aqui, eu queria saber se existe alguém presente que tenha preenchido algum formulário de perguntas, ou se eventualmente queira fazer alguma pergunta. Não havendo quem queira se manifestar, eu vou então passar a palavra aos vereadores, e o vereador Antônio Carlos já se inscreve e a palavra é dele. Muito obrigado, senhor presidente, senhor secretário, Camila, nobres colegas vereadores, vereadoras, senhoras e senhores. Eu queria, senhor secretário, perguntar qual a razão assim, da discrepância do item despesa de capital, de 141 milhões, depois para 67, para 20, para 23, até de 141 milhões no exercício passado, agora para o próximo 67, 20 em 2016 e 23 em 2017. Bom, já foi explicado, vereador, a diferença fundamental da previsão da... despesas de capital, né? Desculpe. Aí tá na tela, inclusive, agora. Aí, ó. Mesmo assim, já foi explicado a redução que ocorreu na estimativa de despesas de capital em 2015 com relação a 2014. Essa previsão 2016 e 2017 são extraídas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porque o senhor há de convir comigo, senhor presidente, né, que é uma diferença assim, mais da metade, né? 141 para 67. Né, a diferença de um ano para outro, né? Concorda, secretário? Vereador, o senhor pode observar que na proposta orçamentária desse ano estava previsto um ingresso de 72 milhões de recursos oriundos do PAC. Não serão repassados para o município esse valor, e esse valor ele foi drasticamente reduzido na estimativa da despesa de capital para o próximo ano, de 72 para 14 milhões. O restante são recursos próprios da administração direta e indireta, como foi demonstrado num quadro em que foi elucidado que as despesas com obras é de 51,6 milhões, e se incluir material permanente, desapropriação de imóveis, ultrapassa pouco mais de 60 milhões. Agora, para os 2 próximos anos, vereador, as informações foram previstas e retiradas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Agora, eu também queria fazer uma observação, né, que salta aos olhos, né, senhor presidente, obras, né, no ano passado, mais de 108 milhões. Aí também, né, o sonho do PAC que não se tornou, infelizmente, realidade. Né, ficou, né,
na teoria, na prática não tivemos. E isso foi até comentado na época, numa mesma audiência pública sobre o orçamento. Agora, 39 milhões, né, eu acho que só do município, né, deixando de lado o total, que chegou a 56 milhões, pelo jeito 2015 será um ano, então, de poucas obras, né? 39 milhões para Poços de Caldas, né? Vereador, o orçamento, ele é uma previsão de receitas e despesas. Caso haja algum ingresso de receita própria que não está previsto no orçamento, a Câmara deve autorizar o Executivo a abrir crédito adicional, claro, tanto para recursos próprios, como também com relação a recursos vinculados. Então, pressupor que isso é dado como líquido e certo que vai ocorrer e fechado, né? Isso aqui é uma previsão. Né? Então, mas eu acho que isso não é uma previsão que está no orçamento, né? A gente não pode também, né, da mesma forma que sonhou-se com 70 e tantos milhões, hoje nós não temos, né, nem esse sonho pela frente. Por isso que eu estou dizendo que é uma realidade totalmente diferente, né, para 2015. Né? Até que o orçamento caiu, né, de um ano para outro. Né? Agora, da mesma forma que a gente não pode dizer que serão só 39, também não pode dizer que pode ultrapassar ou até diminuir. Né? A verdade é essa. Mas causa um impacto, assim, preocupa, né? Porque nós sabemos que Poços de Caldas tem uma necessidade de grandes obras aí, de intervenções importantes em benefício da população. Né? E essa redução também, né, no setor na Secretaria de Educação, queria que o senhor falasse um pouquinho mais qual a razão, né, dessa diminuição de um ano para outro, porque foi assim uma análise que eu, sinceramente, não sei se os demais colegas concordam, ficou faltando assim algo mais palpável, né, para a gente possa ter a educação de 124 para 121, são mais de 7 milhões de reais. E nós sabemos que é um setor de vital importância, né, para o município também. Minha parte, muito obrigado. Só me permite uma consideração adicional, vereador. Se o senhor observar a evolução de despesas com investimento na Prefeitura, o senhor estranhou os 41,3 milhões que a Prefeitura prevê investir no próximo ano. Se o senhor for observar historicamente o que a Prefeitura investe com recursos próprios, não ultrapassa 20 milhões. Então, 41,3 é o dobro do histórico de investimentos que a Prefeitura vem realizando ao longo dos anos. Só um dado para reflexão. A questão da educação, como já foi falado, eu tenho aqui o quadro das principais fontes de receita. As principais fontes de receita, nós estamos estimando uma redução. Saúde, educação, poder legislativo, constitucionalmente, tem uma base de cálculo para se apurar. Os 6% para o poder legislativo, no mínimo 25% para a área da educação, no mínimo 15% para a área da saúde. Quando a previsão de receitas reduz, automaticamente reduz a base de cálculo, a se apurar do orçamento dessas áreas. Né? Por isso, então, de saída, né, o orçamento está prevendo essa pequena redução de 3,8 milhões. Não é 7, é 3,8. Não sei se expliquei adequadamente. Mais algum vereador que queira usar a palavra? Vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, secretário Nestor, Camila, colegas vereadores, vereadora, secretariado presente. Só uma confirmação, secretário. Qual que é o poder de investimento que nós vamos ter o ano que vem, então?
poder de investimento real. Investimento. Investimento é receita, despesa, e o que nós teremos de capacidade de investimento? Queria, antes de que você respondesse, queria justificar que a saída do vereador Tiago e agora da vereadora Maria José são professores universitários e têm que cumprir a sua jornada aí de trabalho. Só para reforçar, vereador, Isso. o que nós procuramos expor para os senhores e para as senhoras, para o próximo ano, somente com execução de obras, só obras, administração direta e indireta, 51,6 milhões de reais. Isso representa pouco mais de 9% do orçamento. Desse total, vereadora, dos 51,6 milhões, 29 milhões, representando 56%, é de recursos próprios ou do Tesouro. E 22,6 milhões, representando 44%, é de recursos vinculados. Isso é só destinação de recursos com obras. Se for incluir aquisição de material permanente, mais desapropriação de imóveis, ultrapassa 60 milhões de reais, que a gente chama de despesas de capital. Então, de investimento total em ações novas, em projetos novos. É isso que eu quero entender. Em algum projeto novo, que não exista, existe essa condição de investimento, eu não consegui consolidar Deixa eu ver se isso. eu consigo ajudar. Está querendo separar o investimento total? Isso. De dentro do investimento total, tirar algum investimento novo. Você Isso. tem uma relação de investimentos que foram mostradas aí no slide, que eu acho que pode esclarecer. Porque nós tínhamos uma capacidade de investimento em torno de 6%, 7%. É isso que eu quero ver se nós temos a condição de ter um aumento de investimentos novos, secretário. É isso a minha pergunta. Então, vereador, investimento em novas coisas. Novos empreendimentos. Investimento, todo investimento é novo. É novo, em novos empreendimentos. É isto. Essa relação, vereadora, que está sendo mostrada, toda essa relação são de novos investimentos. Eu acho que, porque nós tínhamos uma capacidade de investimento geral em novos empreendimentos, vamos dizer assim, em torno de 6%, 7%. Isso nos orçamentos anteriores. Então, isso elevou melhorou. um pouco para 9%. 9%? É isso? É isso, vereador. Bom, diante disso, eu gostaria de saber, secretário, o senhor disse no começo da sua apresentação, de uma eficiência na gestão de arrecadação. E nós sabemos que nós temos uma deficiência na arrecadação em vários quesitos. Quais são as ações efetivas que o senhor, na sua secretaria, juntamente com a sua fiscalização, implantou e pretende implantar para que haja uma justiça fiscal e tributária com o nosso município, porque nós sabemos, eu já tive a oportunidade de solicitar vários pedidos de informação, inclusive com respostas realmente que vêm de encontro ao que eu sempre digo. Então, quais são as ações, qual o planejamento que o senhor tem para que aumente efetivamente a arrecadação do município, que possa realmente fazer investimentos muito maiores no município. Outra questão que eu quero colocar aqui, urgentemente, na minha opinião, não é de agora, eu venho falando, a reforma administrativa tão necessária, porque outros assuntos, outras necessidades do município, como creches, PSFs, necessidades básicas, vão acontecer, não adianta. A demanda é cada vez maior, cada vez se necessita mais, e nós vamos ter. Então, fica aqui, mais uma vez, para consignado a preocupação na reforma
nós drenarmos um pouco, enxugarmos um pouco a máquina administrativa. Era uma consideração que eu gostaria de deixar aqui consignada. Obrigada. Então, respondendo às indagações, vereador, eu vou me permitir responder a primeira, porque a questão da reforma administrativa, eu não teria assim, nenhum dado, nenhuma informação para fornecer para a senhora. Com relação à eficiência na gestão da arrecadação, eu informo para a senhora e para os presentes que a Secretaria da Fazenda, esse ano, já implantou 2 ações que já estão dando resultado. Primeiro, nós obtivemos, em parceria com a Procuradoria-Geral, a arrecadação originária dos cartórios. Então, os cartórios, a partir do mês passado, passaram a fazer o recolhimento do ISS normal do mês, afora os valores que serão cobrados segundo decisão do Tribunal de Justiça aqui do Estado. O município poderá, já realizou a cobrança de janeiro de 2010 até setembro ou outubro, não estou lembrado, de 2013. Isso está em curso ainda. E mais, os cartórios fizeram uma denúncia espontânea, vereadora, de outubro de 2013 até agosto de 2014. Esse recurso já foi arrecadado pela Prefeitura. A arrecadação, vereadora, está em torno de 28 a 30 mil reais mês. O que a Prefeitura tem a receber de janeiro de 2010 até setembro de 2013 é algo de 2 milhões de reais, mais ou menos. Houve muito empenho da Procuradoria-Geral do município, da Secretaria da Fazenda e de outras secretarias também, que contribuíram muito para que a Prefeitura atingisse esse objetivo. Uma outra ação, vereadora, que já foi implementada com resultados, é o protesto extrajudicial, que iniciou o mês passado. Já foram enviadas cartas registradas para os 200 maiores devedores de IPTU da cidade. Isso há 2 meses ou 3 meses atrás. E aqueles contribuintes que não atenderam a solicitação de comparecer à Secretaria da Fazenda para regularizarem a sua situação fiscal, estão sendo encaminhados para protesto judicial aqui no cartório de protesto. Até o momento já foram 48 contribuintes. Deverão ir outros. Mais um dado, vereadora, com relação à eficiência da gestão da arrecadação, o esforço da Secretaria da Fazenda. Encontra-se aqui na Câmara, para apreciação e votação dos senhores vereadores e senhoras vereadores, 2 projetos de lei. Um dos quais, elaborado em parceria com a Secretaria de Planejamento, Procuradoria-Geral do Município e Secretaria de Governo, que é a regularização onerosa de imóveis no município. Deve estar em tramitação pelas comissões da Câmara. Um outro projeto que também teve a participação de diversas secretarias, dentre elas Procuradoria-Geral do Município, Governo, Planejamento, e até mesmo uma grande contribuição do ex-secretário de Fazenda, o Edalmo, é um projeto de lei
que dispõe sobre alterações no Código Tributário Municipal, que também já foi protocolado na Câmara e deve estar em tramitação pelas comissões técnicas da Câmara para apreciação. São 12 alterações, vereadora, na legislação tributária do município, que envolve TBI, ISS, dentre outras alterações que não visam tão somente aperfeiçoar e modernizar a legislação tributária do município, mas também de repor uma certa justiça que hoje, ao meu ver, não existe com relação à legislação tributária. Eu acho que, por exemplo, só para citar 2 casos que a gente tem se deparado, o município, na sua legislação tributária, ele não tem regras, por exemplo, para o contribuinte que solicita uma remissão de débito tributário em razão da legislação não dispor de regras explícitas, claras e concretas, né? Então, a gente está procurando aperfeiçoar a legislação, porque nós estamos com dezenas de solicitações de contribuintes que não têm como pagar o seu IPTU, por exemplo, né? Mas que a regra que existe hoje para a concessão da remissão, ela é muito abstrata, né? Então a gente está procurando aperfeiçoar. Outra questão que é extremamente gravosa para os contribuintes da cidade é a multa de 100% já no dia seguinte que é praticada aqui no município. Principalmente pessoa jurídica. Nós recebemos representantes, por exemplo, de pessoas jurídicas indignadas de ter que pagar 100% de multa, né, por não ter feito o recolhimento da sua retenção, por exemplo, de ISS, né? Empresas grandes, né, grandes contribuintes. Então, a gente está procurando aperfeiçoar, adequar a legislação tributária do município para a legislação federal, que estabelece uma regra de 0,33 de multa ao dia até um limite de 20%, por exemplo. Bom, vereadora, são 12 alterações que eu peço encarecidamente que os senhores vereadores, senhoras vereadoras, apreciem com muito carinho, porque o município precisa muito desses aperfeiçoamentos e dessa modernização da legislação tributária, que eu entendo justo e oportuno. Mais algum vereador que queira se manifestar? Eu queria fazer uma rodada. Primeiro, o vereador Antônio Carlos, depois eu voto. Ah, sim, com certeza. Nenhum outro vereador? Então, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, muito obrigado. O secretário pode ter certeza que todos nós aqui temos, né, maior interesse em analisar com a nossa assessoria, com critério, prudência, inteligência, para poder aprovar, né, os projetos que estão em tramitação, conforme o senhor disse. O senhor falou do ex-secretário Edalmo Porto Rangel, que hoje está no planejamento, e no passado, acho que foi o ano passado, havia uma intenção de alterações na cobrança do IPTU. Isso deixou de fazer parte dos planos da Secretaria da Fazenda? Seria um aumento da planta de valores. De valores? Genérica de valores. Porque tem muitos imóveis, né, que valorizaram, né, e os preços estariam defasados, né? Bem lembrado pelo senhor. Acho que é necessário elaborar estudos mais aprofundados com relação a uma nova planta genérica que está 17 anos defasada aqui no município, né? Só que a administração resolveu priorizar essas propostas, vereador, que estão contidas nesse projeto de lei a que eu me referi,
que foi protocolado, eu acho que há um mês e meio atrás. A Secretaria da Fazenda, juntamente com a Secretaria de Planejamento, nós pretendemos retomar esses estudos de uma forma mais sistematizada para o próximo ano. Presidente, eu queria aproveitar, nós estamos numa reta final de ano, e aproveitar a presença do secretário. Várias manifestações foram feitas aqui com relação a atrasos que estariam ocorrendo em pagamentos de instituições, do próprio IASME, conforme foi tema na reunião dessa semana, né? Algumas entidades que não vêm recebendo repasse. O senhor acredita que até o final do ano 2014 essa situação poderá estar resolvida? E o que o senhor prevê para 2015 com relação às contas do município? Eu vou começar do fim, vereador, fazendo um novo apelo para que a Câmara aprecie com muito carinho os 2 projetos de lei a que eu me referi, as alterações na legislação tributária, bem como também a regularização onerosa de imóveis, né? Vai ser muito importante para procurar contornar essas dificuldades de pagamentos que a Prefeitura está tendo esse ano. Com relação ao IASME, a Prefeitura, para o senhor ter essa informação, ela tem um débito, um levantamento da Prefeitura, né? Nós solicitamos esse levantamento também do IASME, para que a gente faça cruzamento de informações. A Prefeitura deve em torno de 5 milhões de reais para o IASME, hoje, mês de setembro. Ainda não está incluído outubro. Desse total, metade desse valor são atrasos de 2011 e 2012. E a outra metade, 2013 e 2014, até a presente data. Nós pretendemos, após o IASME providenciar esse levantamento, para a gente fazer um encontro de contas, fazer uma proposta de parcelamento para regularizar essa situação. Suponho, a gente está vendo, estudando essa questão, que esse acordo ele deva se transformar num projeto de lei para ser encaminhado para apreciação e votação na Câmara. Com relação ao atraso das entidades sociais que o senhor mencionou, entre semana passada e essa semana, a Secretaria da Fazenda quitou débitos de agosto e já iniciou setembro. Outubro praticamente ainda não está pronto para pagar na tesouraria. Nós avançamos já no mês de setembro. Outro atraso que estava também incorrendo em dificuldades era do transporte escolar. Igualmente, a quitação das entidades sociais, a Secretaria da Fazenda, no final de semana passada, dessa semana, avançou, pagou agosto e avançou também no mês de setembro. Até o final do ano, nós estamos prevendo avançar bastante com relação à regularização dessas pendências, vereador, até 31 de dezembro. A vereadora Regina pediu a palavra? Senhor presidente, eu acho que o senhor me respondeu as ações aí que estão sendo implementadas pelo município e com muita tristeza, o senhor não se referiu a algo que eu acho muito importante, que é um direito constitucional do município, que é a contribuição financeira à sua exploração de minério. Então, eu acho que uma gestão bastante eficiente passa sim por essas ações que o senhor falou, mas passa também que haja uma equidade de direitos e deveres na arrecadação de tributos e contribuições. Então, a gestão eficiente, para mim, passa por isso. Então, como o senhor não citou, eu acho que é uma arrecadação importante, legal e constitucional do município, eu pedi a palavra de novo ao presidente para deixar aqui, mais uma vez,
consignada, que é uma visão que eu não vejo, que parece que exista um empenho nesse sentido. Existe uma lei que foi aprovada, sancionada. Hoje nós estamos apenas com 3 fiscais em Minas Gerais, que, portanto, não vão fazer o papel, porque é impossível que se faça. Então, fica aqui, não está elencado nas suas palavras aí, essa busca de ações que venham a fazer a justiça em relação à contribuição financeira sobre exploração mineral. Eu acho que é extremamente justo que se diminua a tributação em cima das mineradoras, mas é absolutamente justo que aquilo que seja constitucional, o município tenha o direito. Eu digo sempre que o município tem 2 vocações importantes, mineração e turismo. Infelizmente, eu acho que nós não estamos otimizando nenhum dos 2. Então, só mais para essa colocação, se o senhor tiver uma complementação em relação a isso, eu acho que eu vou ficar menos angustiada. Então, para deixar a vereadora menos angustiada, vereadora, eu só gostaria de justificar o seguinte, né? Todas as administrações tributárias, vereadora, não tem estrutura para acompanhar todas as fontes de receita. E aqui em impostos não é diferente. Eu não posso deixar de acompanhar, por exemplo, a arrecadação com o ISS, de quase 38, 40 milhões, para concentrar esforços numa arrecadação de 600 mil reais ano, vereadora. Eu não posso deixar de concentrar a fiscalização e a estrutura que a prefeitura tem para cadastrar, para fiscalizar a arrecadação com o IPTU, né, que é uma fonte importante de receita da prefeitura, para concentrar esforços na arrecadação de 600 mil reais. A gente precisa fazer uma opção. A Receita Federal faz essa opção. Vê se a Receita Federal está preocupada com a arrecadação do ISS do município do Simples Nacional. Se os fiscais da prefeitura não estão em cima, não é a Receita Federal que vai se preocupar com isso. Sinto falar isso, né? Mas a realidade é essa, né? A Receita Federal ela vai se preocupar com os impostos de competência da União. E cada ente se preocupa com os seus tributos de competência arrecadatória. Infelizmente, vereadora, essa é uma opção que a gente precisa fazer. Senhor presidente, eu posso abrir debate? Não gostaria que houvesse um debate, mas eu não negaria a palavra, já que essa é uma preocupação constante sua, até para a gente caminhar para o encerramento. A palavra é sua. Obrigada, senhor presidente. Olha, desculpa, não é bem um debate, mas eu, sinceramente, realmente me decepcionei bastante agora aqui. Mas quero dizer ao senhor que essa questão da CEFEM, inclusive, está envolvido o ISS, prestação de serviço. Está envolvido também o ISS, que também nós perdemos absurdamente, senhor secretário. Então, não é questão de opção, não é essa questão de opção. Eu entendo até que o senhor tenha, talvez, uma dificuldade de fiscalização, até entendo isso, e não é um problema dessa administração. Isso é algo que já vem vindo. Mas o senhor me dizer que uma contribuição financeira sobre exploração mineral, numa cidade que tem a vocação de mineração, e que o senhor sabe uma resposta que o senhor me mandou, que uma própria mineradora respondeu a mim, a essa Casa de Leis, o senhor me desculpe, mas eu não poderia, senhor presidente, agradeço o senhor ter me poder responder, que dizer que isso não é importante para o município de Poços de Caldas. Sei que o senhor tem muitas coisas a fiscalizar, a recolher, inclusive ISS. Se nós pegarmos a listagem, por exemplo, de hotéis, tem hotéis que nem estão cadastrados lá na sua secretaria, por exemplo, que está no DEMAI, não está na secretaria. Então, existe uma série de coisas que tem que ser feita. Eu tenho certeza absoluta que o senhor está buscando fazer. Ninguém está lá para poder prejudicar o município. Mas o senhor me dizer que não existe, eu acho que o senhor, me desculpe, senhor secretário, data vênia, o senhor está mal informado em relação à arrecadação da CEFEM no município de Poços de Caldas, e lembrá-lo que o ISSQN está extremamente envolvido nessa questão. O senhor me desculpe, se um dia nós pudermos conversar, eu até gostaria. Obrigada, senhor presidente. O vereador Valdir Sementini. Senhores presentes,
Eu gostaria de saber, em relação à segunda parcela, né, do 13º, se está tranquilo na previsão do pagamento para o servidor público do município. Obrigado. Vereador, nós estamos trabalhando para complementar o provisionamento para o pagamento da segunda parcela do 13º em dia. Antônio Carlos, com a palavra. Eu estava ouvindo atentamente aí a explanação do secretário. Lógico que nós queremos, nosso objetivo, nós somos eleitos pela população para perguntar, para questionar, né, e ver como anda a parte financeira, a saúde financeira do município. Esperamos que o senhor possa realmente cumprir, né, com toda a sua experiência, né, em prol da nossa comunidade. Com relação aos processados, eu entendo, né, que o senhor se manifeste que nós devemos discutir, aprovar, mas cá entre nós, eu não acredito que serão esses processados que irão resolver a curto prazo os problemas da Secretaria da Fazenda. Segundo a nossa assessoria, eu fui dar uma verificada para ver, alguns processados vieram, infelizmente, com alguns equívocos, e haverá uma audiência pública dia 12 de novembro, porque depende, mudança, né, na legislação tributária, nós temos que participar, fazer audiência pública, conforme nós estamos fazendo hoje aqui. Então, essa audiência pública, segundo recebi as informações agora, né, da nossa assessoria, está marcada para o dia 12 de novembro. E são mudanças que passarão, né, a valer a partir de 2015. Então, da nossa parte, espero que a gente possa colaborar. Estamos aqui para isso, mas muitos processados, secretário, vêm às vezes mesmo com alguns equívocos que a gente é obrigado a encaminhar para depois eles serem devidamente analisados, discutidos e votados. Só uma consideração breve, vereador. Os dois projetos de lei que dispõem sobre a regularização onerosa de imóveis aqui no município, as 12 alterações que estão sendo propostas na legislação tributária, eles, de fato, como o senhor salientou, eles podem não resolver os problemas de desequilíbrio da prefeitura, mas muito pior sem eles, só pode ter certeza. Eu queria só fazer um comentário rápido. Primeiro, para dizer que eu tive, prestando um pouco atenção aqui na questão da participação da folha de pagamento no orçamento geral. Tá? Eu acho que o município tem dois grandes desafios, né? Um que frequentemente é levantado aqui na Câmara, que até o Antônio Carlos tem sido muito insistente nesse tema, que diz respeito ao pagamento de hora extra, pagamento de horas extras, né? E que, de fato, acabam acrescentando ao município mais uma folha de pagamento. Então, nós fazemos praticamente 14 folhas, 12 o 13º e mais, se somarmos as horas extras, nós temos mais uma folha de pagamento. Acho que esse é um desafio que o município tem. O outro grande desafio que o município tem e que precisamos refletir sobre ele é a questão do regime jurídico único, que poderia também impactar positivamente nas contas do município. Sei que o senhor é um homem muito cuidadoso nas suas intervenções, mas se puder fazer algum comentário sobre esses dois assuntos, acho que daria alguma informação importante para essa casa. As observações que eu gostaria de fazer com relação a esses dois pontos ressaltados pelo vereador Paulo Tadeu é que a administração ela tem se esforçado com relação a concluir o projeto de lei que trata do regime jurídico único. A última informação que nos foi transmitida em reunião
é que há possibilidade do projeto de lei ser encaminhado ainda esse ano para a apreciação das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Com relação à hora extra, o prefeito, juntamente com todos os membros da administração, secretários, o prefeito passou praticamente uma determinação de forma assim, muito firme, para que haja um total acompanhamento por parte dos secretários diretamente com relação à racionalização no pagamento de hora extra, bem como também todos os secretários serem extremamente zelosos, né, e ter o maior critério possível na questão do pagamento de hora extras, tendo em vista essa situação que não é prazerosa para ninguém, que foi levantada pelo vereador Antônio Carlos, com relação a alguns atrasos de pagamento que estão ocorrendo pela Prefeitura com relação a fornecedores, prestadores de serviços e empreiteiras, principalmente. Então, a tendência é que haja, vereador Paulo Tadeu, uma redução no pagamento dessas horas extras, tendo em vista essa determinação que foi passada pelo prefeito Heloísio, já em diversas reuniões com os secretários, para que haja um rigor e um critério, né, justo, né, com relação a pagamento de horas extras na Prefeitura. Bom, então, mais alguma coisa? Pode ser, rapidinho. Senhor presidente, o processado 103 de 2014, ele alterações no Código Tributário Municipal, instituição das taxas de expediente de serviços diversos dos preços públicos. Só a conclusão aqui é que, depois de várias colocações aqui por parte das nossas assessorias, né, todos os artigos e tudo mais, né, a conclusão tendo em vista inconstitucionalidade e ilegalidade constatadas, o presente processado legislativo não se encontra em condições de ser aprovado por esta Casa, podendo ser, caso seja este o entendimento dos senhores vereadores, baixado em diligência para que o Poder Executivo promova as alterações necessárias. Esse aqui é um parecer do dia 14 de agosto, né? Esse processado, parecer do setor de apoio técnico legislativo. Só para informação, vereador, 14 de agosto, e qual foi os encaminhamentos decididos nas comissões? Certamente deve ter sido encaminhado para o Poder Executivo, que estou apenas informando que está em tramitação. Aí nós temos o processado 204, que também é alteração do Código Tributário, que é ISSQN, TBI e o FPC, que o senhor se lembra que tem uma mudança que determina que determinados processados, eles têm que dar entrada no Poder Legislativo com um prazo de antecedência, de acordo com a lei orgânica do município, a lei orgânica e também a Constituição Estadual. Então, esse processado aqui, a conclusão é da impossibilidade legal de tramitação, no entendimento das assessorias, falando até da possibilidade de arquivamento desse processado, devido ao não cumprimento do prazo legal. Já que o senhor teve esse cuidado, eu gostaria de que a gente, então, pudesse sair daqui muito bem informado. Eu gostaria de saber se esse primeiro processado que o senhor comentou, se ele foi de fato encaminhado. Deve ter sido, com certeza. O nosso presidente da Comissão de Justiça se ausentou rapidamente, mas eu creio que senão nós é que estamos embora. Nós podemos se nós não encaminhamos, nós estamos embora. Não, com certeza. Quando há encaminhamento, há o encaminhamento, né? Eu acredito até que, eu estou só apenas colocando aqui, o senhor pode, de repente, no encerramento da audiência, nós possamos vir a
também a voltar a conversar, né, analisando cada pasta, né, e esse processado também, né, da matéria tributária, que também, né, tem um parecer conjunto aqui do setor de apoio técnico e da assessoria, né, que também é um pouquinho complicado. Mas nós estamos aqui, eu queria dizer isso, sempre, o senhor testemunha, claro, né, as comissões trabalhando, todos os vereadores, com o objetivo de agilizar. Agora, alguns que foram encaminhados, nós precisamos saber em que patamar se encontra, em que setor se encontra, se houve encaminhamento e se houve a devolução também para a Câmara de Vereadores. Eu só queria comentar, eu acho que é importante a gente, o que trata da anterioridade, os 90 dias que antecedem o final do ano, esse certamente é o que regulariza, não, o da anterioridade não é o ITBI, o que trata do ITBI foi trazido anteriormente. Esse da anterioridade, ele foi protocolado nessa casa no dia 6 de outubro, então é regularização de imóveis. Esse, vereador Antônio Carlos, esse pode ser resolvido aqui no âmbito da casa com uma emenda, em que a gente substitua a palavra taxa pela palavra multa. Isso resolve essa questão da anterioridade. Os outros, até então, depois a gente procurar saber em que situação se encontra, se foram encaminhados, para que o Executivo possa reencaminhá-los com a maior pressa que puder. Quer fazer alguma consideração final? Eu queria agradecer, então, a presença de todos que aqui estiveram, particularmente a participação dos vereadores, nesse importante ato da nosso trabalho legislativo, que é a discussão em audiência pública do orçamento municipal. Muito boa noite, muito obrigado pela atenção de todos e pela participação.